Olá, boa tarde. A gente está começando mais uma sexta de lives, né? Para quem está chegando hoje, para quem não acompanhou as outras lives, a gente está dando continuidade a um projeto que a gente começou em um dos nossos grupos do Arte em Cena. E devido à quarentena, a gente está trabalhando com os grupos de diversas formas, né? Uma delas está sendo essa leitura simbólica dos contos de fadas. E como eu falei, cada grupo está num processo e quem puder e quem quiser acompanhar no nosso canal. Oi, Samile, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo bem. Eu estava falando, Samile, que dos projetos que a gente está fazendo, quem quiser acompanhar no nosso canal no YouTube, a gente está com web novela, a gente está com Uhum. vídeos e cartas para você, é, Cadê o Brasil que estava aqui? Ainda há Esperança, que é a novela, e as lives. E hoje a gente tem a Samile. Fala um pouquinho sobre você, Samile. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Samília, tenho 16 anos. Tô no Arte em Cena já há uns 5 anos. E hoje eu vim aqui trazer para vocês a leitura simbólica da Rapunzel. Então vamos começar? Ah, muito bom. Já? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi, né, para você fazer essa leitura Hum. simbólica, como que foi estudar isso, se você já tinha feito algo parecido antes. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, eu nunca tinha feito essa leitura simbólica. E a Stael, ela libertou isso, ela mostrou isso pra gente, o mundo da simbologia, onde tudo tem um significado, onde tudo tem um porquê. Eu adorei muito ter feito esse trabalho, Ah, é muito de bom. verdade. É, a leitura simbólica é um trabalho que abre a nossa visão, né? Quando a gente assiste um Uhum. filme, quando a gente lê um livro, quando a gente começa a fazer esse treinamento, essa leitura, a gente tem o nosso campo mais ampliado, né? A nossa visão se abre, né, Samir? Uhum. Sim, com toda certeza. Abriu muito. Ah, não, imagino, não só para mim, né, mas quanto para minha turma inteira. Foi muito legal esse trabalho que foi feito nesse período de quarentena. Ah, muito bom. Então, a bola é com você, Samir. Então, gente, tudo bem? Eu vou começar falando sobre da onde que veio a origem da Rapunzel. Gente, então, a origem da Rapunzel. Samila, onde que ela surgiu? Foi os irmãos Green? Foi a Disney que fez Rapunzel? Foi tão criativos assim? Não, gente, nem foi os irmãos Green que escreveram a Rapunzel e nem foi a Disney que surgiu, né? Que escreveu esse conto maravilhoso de Rapunzel. E tem um fato muito importante também, que o conto foi o único que praticamente, assim, que todo mundo já tinha feito, né? Foi o único que eu já sabia antes de pesquisar. Eu já conhecia o conto da Rapunzel. Então, agora eu vou voltar para contar o conto da Rapunzel. Ah, e um fato muito curioso que tem há um tempo atrás, que até falaram que foi que deu origem, assim que os irmãos Green que escreveram essa história, mas não, na verdade, o conto da Rapunzel foi escrito bem antes dos irmãos Green até. Ó, vocês vão entender rapidinho, gente. Ó, essas sete irmãs, ela tem uma popularidade muito grande onde elas cantam. Elas participam de tipos de circo, onde tem mulher barbada, essas coisas assim. E o canto delas não era a peculiaridade mais chamativa, mas sim é que elas tinham os cabelos muito longos, mas muitos longos, tipo 11 metros de espessura. Era extremamente longo e por isso chamava muita atenção das pessoas. Nem era por causa do canto, queria ver aqueles cabelos grandiosos. E elas acabavam sofrendo um pouco de bullying. O nome das irmãs era Surtelende, mas Samir, por que elas sofriam bullying? Eu te respondo agora. Por causa do cabelo? Também, né? É porque elas tinham cabelos meio que fedorentos. As mães delas faziam elas passar um óleo pro cabelo dela crescer mais para o cabelo delas crescerem mais rápido e ficarem mais sedosos, mais lindos, mais maravilhosos. É só isso mesmo que tem a curiosidade. Agora, o conto da Rapunzel. E mais ou menos tem três contos. Tem um francês, italiano e um alemão. O alemão é o dos irmãos Grimm. Aí depois tem outros dois que veio antes dos irmãos Grimm, que é o da Percinete e da Petrocinella. Mas, Samília, por que Petrocinella? Eu te respondo agora também. Petrocinella se deriva de Petrocine, que veio o nome de Petrocinella. Mas, Samília, e Petrocine? Eu te respondo agora também. É
Mas que coisa mais nada a ver, gente. Salsa, Rapunzel. Como assim, família? Gente, vocês vão entender rapidinho agora, entendeu? Pode segurar aí a sua... Pode ficar bem calminho que eu vou contar pra vocês. Eu vou começar agora a contar o conto dos irmãos Grimm, que aí eu vou explicando por que é Petrocinella, por que é Petrocínio. Persinete, quer dizer. A história dos irmãos Grimm veio de 1815. E o da Persinete veio de 1697. Então, foi disso que deu origem à dos irmãos Grimm, que se chama Rapunzel, a nossa querida Rapunzel. Então tá, era uma vez um casal onde eles tinham um sonho extremamente grande de ter uma criança, um filho. Até que essa mulher engravidaste, ela estava grávida. E esse casal era vizinho de uma bruxa, de uma feiticeira. E essa mulher, ela tinha um desejo extremamente grandioso, de comer os raponsos, que é um tipo de rabanete da nossa querida feiticeira. Querida não, né? Mas calma aí. Ela vai fazer uma parte, ela vai ser muito importante na nossa história. E essa mulher estava com uma vontade, assim, um desejo extremamente enorme de comer esses rabanetes, esses raponsos. Até que em determinado momento ela virou pro marido, o marido virou para ela falou o seguinte: olha aqui, eu estou com muita vontade de comer aqueles rabanetes. Eu estou assim, eu quero comer aquele raposo, senão eu irei morrer. O marido ficou desesperado, o marido enlouqueceu, gente. O marido falou assim: como assim, gente? Acabou de ficar grávida, já quer morrer? O marido falou: como assim? Você quer que eu vou lá? Eu sou homem. Eu tenho vida. Eu tenho uma vida presente aqui. Você quer que eu vou lá pegar os rabanetes? A mulher falou assim: o que você achava? Que eu vou lá? Eu tô grávida, meu filho. Falou: não. Eu vou lá, não vou. Gente, desculpa. Falou: não. Eu não vou, não. Aí, ele pensou bem: é melhor eu perder. É melhor eu perder a minha vida, né, do que perder a mulher, a minha filha, o meu filho, sei lá, e a minha mulher junto, né? Aí ele falou: então tá, né? Eu vou lá. Tem outro jeito? Não tem. Eu vou lá. Tá, tudo certo. Eu vou lá, não tem outro jeito. E ele, que é de muito esperto, ele faz o seguinte: vou esperar anoitecer pra eu ir lá pegar, né? Porque a galera tá acordada, ela vai acabar me encontrando e eu, ó, ferrou. Aí ele chegou lá, pegou a escadinha dele, colocou no murinho, atravessou, pegou nossos queridos raponsos, colocou na cestinha dele e foi para casa. A mulher comeu, ficou satisfeita, ficou maravilhosa. Aí, só que no outro dia, a querida bruxa, ela olhou lá: como assim, gente? Como assim os meus raponsos estão roubados? Como assim? Eu fui furtada dos meus raponsos. Gente, a gente consegue ver o significado da horta pela bruxa, que é como se tivesse um desejo extremamente grande dela ter um filho, aonde ela acaba deixando esse desejo na horta. Ela acaba cuidando dessa horta tão bem, como se fossem filhos dela. Aí, então tá. Essa é a simbologia da horta. Aí, continuando. Calma aí. Roubada. A bruxa, que era muito esperta, ela já sabia que com toda certeza o homem iria voltar para pegar mais rapôncios. Porque aqueles rapôncios, aqueles rabanetes eram enfeitiçados. Meu Deus, eram enfeitiçados. Então, cada vez mais que cada pessoa comesse esse rapôncio e rabanetes, teria cada vez 3 vezes mais desejo de comer. Então, como eu disse, o cara voltou lá e pegou mais raponços. Só que quando ele estava indo, pegando facilmente mais raponços, ele encontrou com quem? Quem estava à espera dele? A nossa querida bruxa. A bruxa olhou para ele e falou assim: então, né? Você quer perder a sua vida ou você quer fazer um negócio comigo? Ele falou o quê, né? Pô, não é possível, né? Eu quero fazer um negócio. Bora negociar. Então, ela propôs o seguinte acordo: olha aqui. Você pode pegar quantos raponsos você quiser. Ele falou: nossa, que maravilha, que ótimo. Mas em troca eu quero a criança. Ele falou: o quê? Ele falou assim: sim, eu quero a criança. O bebê, né? O bebê da sua mulher.
Ele, em pleno desespero, ficou ali, meu Deus do céu, vou perder minha mulher, vou perder o bebê, vou perder minha vida, o que eu vou fazer? Tá, né, então, né, aqui somando aqui, tá, vou fazer o seguinte, né, pelo menos eu não vou morrer, né? Então tá, então tudo bem. Ele ele aceitou um acordo de troca de tantos rapões que quisesse e, e em troca da criança. Aí chegou em casa, falou pra mulher, então, né, eu troquei. Eu troquei os rapões pelo pela criança. Eu falei, o quê? Pela criança. Aí foi uma loucura só, deram uma briga, assim, foi luta de sapato, um pra lá, um pra outro, mas não tinha mais o que fazer, né? Já tinha aceitado o acordo. Aí a gente consegue ver a imaturidade da mulher, né? E é muito legal quando você fala disso, Samile, Uhum, porque a gente vê nesse pai, né, nesse homem fraco, o sim. arquétipo, que a gente chama de arquétipo ânimos. O que é o arquétipo ânimos? É o lado masculino na mulher. O lado feminino no homem a gente chama de ânimo. E o lado masculino na mulher a gente chama de ânimos. Aham, Esse ânimos, né, esse homem fraco, esse ânimos fraco, que é o ânimos dessa mulher grávida, né, ele não deixa de que ela desenvolva certos conceitos como objetividade. Então, uhum, ela, para ela satisfazer esse desejo dela, que no caso é o comer raponsos, mesmo que para isso tenha que roubar, né? E ela não pensa nessas consequências desse furto, desse roubo, ela, isso mostra esse ânimo fraco, né? E isso mostra como que ela não desenvolveu esses certos conceitos. E ela vai permanecendo sempre insatisfeita. Que à medida que ele rouba um raponço, ela vai querer mais e mais e mais, então nunca aham. sacia, né? Sim. Muito legal. É isso mesmo. É a imaturidade da mulher que ela cada vez mais deseja. E a gente consegue fazer a ligação do fruto proibido que tem na Eva, no Adão e Eva. A gente Sim. consegue fazer essa ligação do fruto proibido que despertasse cada vez mais desejo na mulher. Então, gente, continuando, o marido fala pra mulher, não tem outro jeito, até que a criança nasce. A criança nasceu e a bruxa já tava lá na portinha, lá, e aí? Quem vai vir? Uma menina? Chegou, era uma querida menina, uma maravilhosa, um bebê sorridente, maravilhoso. Sorridente não, né? Que era banguela, não tinha dente nenhum. Mas era lindo o bebê, era a coisa mais gostosinha. Aí ela acabou sendo nomeada de Rapunzel, pela derivação mais ou menos de Rapôncio, que é os rabanetes. Aí que a gente consegue fazer como se chama? A Entender, né? comparação. Perceber. Uhum. É isso. De Persinete para Petrocinella, que se deriva da salsa. Então, no conto, que nos outros contos, os primeiros contos, era em relação à salsa, e nesse é do Rapôncio. Vocês conseguiram, né? Vocês entenderam, né? Então tá tudo certo. Sim, sim. Então a gente vai conseguir entender. A bruxa acaba pegando Rapunzel, que vira uma menina muito linda, muito alegre, muito simpática, com os cabelos lindos, que a gente consegue... Não, a gente não consegue até agora nada. Calma aí. Que é uma menina linda, com cabelos loiros, muito bem hidratados. Até que Rapunzel completa 12 anos. Aquela idade maravilhosa, onde as mulheres, né, tão maravilhosas assim, que ela acaba ficando menstruada, né? Onde a idade que muitas meninas ficam menstruadas. É uma coisa ruim? É uma coisa ruim. Mas ela acaba despertando, assim, florescendo um desejo pelo sexo oposto, muitas vezes, né? Uma coisa muito maravilhosa, assim, que ela acaba tendo desejo de menino, acaba florescendo ali, e acaba que a bruxa trancafia ela, acaba É, prendendo ela em uma torre. Isso. Obrigada aí. Acaba prendendo ela numa torre. E essa torre tinha janela? Tinha janela. Tinha escada? Não tinha escada. Tinha porta? Não tinha porta. A única saída dela era pela escada. Mas como assim? Era uma torre. Tinha uma escada. Se ela caísse da escada. Era uma torre, tinha uma janela. Mas se ela caísse dessa janela,
ela morria. Então não tinha outra saída. A única saída dela era não era saída na verdade, né? O único momento dela sobreviver ali é soltando os cabelos pela janela e a mãe dela ir subindo, aonde esse cabelo nunca foi cortado, e é onde que a gente consegue ver a ligação da mãe, porque o único vínculo que as duas têm no momento que elas conseguem ter diário é quando elas sobem, quando a mãe sobe pelos cabelos da Rapunzel. Certo? Que é como se E é fosse uma muito, trança. Uhum. e é muito legal você falar disso, né? Desse momento em que ela completa 12 anos e é uma idade média que a menina tem a menstruação, e aí você toca nisso que, assim, é como a gente vê como o conto trata metaforicamente de uma atitude inconsciente que algumas mães têm em encarcerar realmente a filha, né? De prender uma atitude inconsciente. E aí a gente vê nessa bruxa, né, que a gente não é uma bruxa comum, é uma bruxa que não tem inveja, é uma bruxa que não quer vingança, diferente das bruxas dos outros contos, é uma bruxa que protege até demais, protege ao ponto de encarcerar, de fechar a filha, né? Com medo do que pode acontecer, enfim. Então ela prende essa filha numa torre e essa bruxa, a gente acaba percebendo nessa bruxa as duas faces, né? A face mãe e a face de prender. Então a mãe e a bruxa são a mesma face de uma mesma figura, né? Representa a Uhum. grande mãe, que a gente chama na arte terapia de grande mãe, né? Ela completa Sim. a bruxa e a mãe vem completar essa mesma face. Aí o único meio onde os dois podiam, a mãe e a Rapunzel podiam se conectar é pelo cabelo. Então, elas faziam visitas diárias, aonde a mãe levava comida, limpava a casa, né? Aonde a Rapunzel ficava num ambiente controlado, que era a torre. Até que passado de muito tempo, né? Rapunzel já estava até acostumada, né, com essa vida. Até que o príncipe do reino. Gente, como assim um príncipe? Do nada assim? É, um príncipe. Ele estava andando pela floresta. Até que ele se depara com uma torre. Ele falou assim: meu Deus do céu, eu vou lá naquela torre. Aquela torre tem escada, tem porta? Não, não tinha. Então o que eu vou fazer? Até que ele escuta uma voz muito linda, muito maravilhosa, que era de quem? De ninguém menos, ninguém mais que Rapunzel. Rapunzel estava cantando uma linda canção. E até que o príncipe depara e falou assim: oh, uma bela moça, irei até ela. Até que naquele exato momento de muita coincidência, de muita sorte, quem chega, que ninguém mais, ninguém menos que a bruxa. A bruxa estava fazendo mais uma de suas visitas diárias de Rapunzel. Chega lá e fala: Rapunzel, Rapunzel, solte suas tranças. Rapunzel faz o quê? Ninguém menos não, né? Rapunzel solta suas tranças. Até que ela soltou suas tranças e subiu com a bruxa pelos cabelos. Aí o príncipe pensou assim: putz não, né? Poxa, aquela escada ali, né? O cabelo é a escada. Vou esperar até anoitecer, que a bruxa vai embora, e eu vou subir naquela torre. A bruxa desceu ao anoitecer e o príncipe chegou lá, a bruxa foi embora, tava lá esperando o seu cavalo branco e falou: Rapunzel, Rapunzel, solte suas tranças. Rapunzel, que era uma menina muito obediente, nem confundiu a voz, né? Como assim? E soltou as tranças. Ao soltar as tranças, o príncipe sobe nas tranças. Depara com a Rapunzel. Quando deparou com a Rapunzel, Rapunzel falou assim: caraca, é um homem. Mas, na verdade, se bobear, ela nem tinha reconhecimento que era um homem. Porque ela nunca teve contato com ninguém, a não ser a bruxa. E despertou um amor muito grande entre os dois ali. E eles, que foi uma surpresa muito grande, né? Eles acabaram fazendo um acordo. Oi, pode falar. E é muito interessante, né, esse fato, porque ela foi presa por muito tempo, né? Foi Uhum. presa, literalmente presa, né? E aí, como a gente estava falando naquele fato da bruxa representar também a face, ser a face da grande mãe, né? Ser a mãe, né? A leitura Sim. simbólica da bruxa é essa. A gente vê um fato do prender demais
acaba tendo o mesmo efeito do soltar demais, né? Ela, igual Uhum. você fala, ela nunca teve contato ali, quando ela vê o príncipe, ela se apaixona. E isso a gente também, como ela representa a mãe, a bruxa é o símbolo da mãe, a gente vê na bruxa o porquê dela aprender demais, porque é aquele mesmo desejo que ela tinha dos Rapunzel, né? Se a gente for fazer Sim. essa análise, a bruxa tem medo de que a Rapunzel deseje inconsequentemente da mesma forma que a mãe desejou. Então, por isso, o Uhum. prender demais. Mas o prender demais tem o mesmo efeito que soltar demais. E aí, quando ela encontra o príncipe, acontece isso, né? Uhum. Exatamente. O príncipe e a princesa, né, que é a nossa querida Rapunzel, que não era princesa, na verdade, o nome dela é Rapunzel, e o príncipe. O príncipe e a Rapunzel fizeram um acordo. Aqui, a gente vai se encontrar aqui mais vezes, tá? Não gostei disso daqui, não. Só hoje, você tá aqui clausurado. Clausurado não, né? Mas tá aqui presa. A gente vai fazer o seguinte: toda noite eu vou aqui te visitar. Rapunzel, que não. Poxa, primeira vez aconteceu um acontecimento nesse passado de tempo, de muito tempo. Deu até um bug aqui. Aconteceu, né? Um homem que veio aqui me encontrar depois de muito tempo, aceitou o acordo, tudo bem. A gente vai se encontrar toda noite. E assim, por muito tempo, eles fizeram outro acordo. Que o príncipe e a Rapunzel, que despertaram um amor tão grande, eles combinaram que a Rapunzel em algum momento iria sair daquela torre. Aonde toda noite iria levar um pedaço de seda para ela tecer um tecido. Ela iria tecer uma escada para ela assim sair daquela torre. E isso a gente consegue perceber que o amor leva tempo. Não foi tipo o amor, um relacionamento. Não é casar e pronto, somos felizes. Não, o amor leva tempo. Você tem que conhecer o outro. E isso, a demora de tecer para fazer a escada, demorou tempo. Foi como se fosse um relacionamento. Então tá, então a Rapunzel tá lá tecendo a sua A escada, escada. isso, por muito tempo, muitas noites. Até que em uma visita da bruxa, em uma das visitas da bruxa, a Rapunzel acabou soltando um negócio. Tá lá com a trança lá pendurada, fazendo a bruxa subir. A bruxa sobe com aquela raiva assim, caramba, o príncipe chega aqui tão rápido, você demora tanto. A bruxa ficou doida. Como assim? Que príncipe é esse? Eu nunca vi príncipe. Eu sou príncipe por sua casa, você tá olhando desse jeito? Ela falou assim, não, aqui. O príncipe, que príncipe? Ela ficou extremamente brava, extremamente aborrecida. Eu te tranco aqui nessa torre aqui, você vem e fica de rolinho com o príncipe? Como assim? A bruxa, que não aceita o corte, ela acaba cortando a sua trança, prendendo em pedaços de madeira e levando ela para o deserto como castigo. E fica esperando o príncipe aparecer novamente. E Rapunzel é levada para o deserto, aonde a gente vai descobrir depois, aonde eu vou falar isso depois, sobre a aventura da Rapunzel no deserto, né? Da aventura, tô brincando, Rapunzel. E esse corte do cabelo, né, Samile, tem um Uhum. significado muito, muito expressivo, né? É uma simbologia Sim, muito sim. expressiva, né? Uhum. Essa trança simboliza uma relação da Rapunzel com a mãe, né? É um cordão simbólico, né? Sim, sim, E, total. e, e, e ao cortar esse cordão simbólico é que começa esse processo de individuação da Rapunzel. Uhum, uhum. Então, continuando, o príncipe que vai lá visitar a Rapunzel de noite fala assim: Rapunzel, joga suas tranças. Rapunzel tá no deserto. Como assim jogar suas tranças? A bruxa que estava esperando ele jogou as tranças da Rapunzel. O príncipe subiu, chegou lá. Como assim, cara? É uma bruxa. Meu Deus do céu, cadê a Rapunzel? A bruxa falou assim: então, menina, você não vai ter mais Rapunzel de volta, não. Você roubou a Rapunzel de mim, né? Eu não tinha de te dar direito disso. Como se ela achasse que a Rapunzel tivesse, tipo, propriedade dela. Tanto que ela trancou ela numa torre. Sim. Então, ela acha que já que você roubou algo de mim, eu tenho direito de te matar.
Aí o príncipe, em pleno desespero de ter encontrado com a bruxa, meu Deus do céu, não tem saída, ele acaba caindo da janela e acaba furando seus olhos no espinho. Aonde? Como assim, Samir? Ele machucou o olho dele? Machucou, com toda certeza. Mas não só como machucou, como o príncipe ficou cego. Meu Deus do céu, gente, que coisa mais louca, né? A Rapunzel está no deserto, lá sozinha. Tem nada. O que tem no deserto? Tem nada. Tá tentando lá sobreviver. E o príncipe ficou cego, onde ele tinha conhecimento de ninguém. E passar de muitos meses, muitos anos, Rapunzel, que quando foi levada estava grávida, acaba dando luz a gêmeos em pleno deserto, onde a gente consegue ver o instinto materno da Rapunzel. E a mãe natural, né? Onde ninguém ensinou isso pra ela. A bruxa nem a mãe dela de sangue ensinou isso pra ela. Então foi totalmente natural ela ter aquele contato com os dois filhos gêmeos, um menino e uma menina. Até que o príncipe também, ele acaba ficando cego e acaba sobrevivendo na floresta, aonde ele acaba tendo a visão interior dele, aonde tanto a Rapunzel quanto o príncipe acabam tendo... Aqui, ó, eu tenho uma frase aqui. É o da visão interior, ou seja, pela floresta sem condições, porque deveria ter um reconhecimento de si mesmo. Aonde tanto ele quanto a Rapunzel, tanto os dois tendo uma relação muito difícil, acabam tendo um reconhecimento de si próprio. Eles acabam tendo um amadurecimento dos dois. Sim, e é muito legal quando a gente percebe isso, igual a gente estava falando lá sobre os cabelos, e ela, quando corta a trança, é o rompimento com com esse contato mãe e filha, né? Uhum. E além do cabelo, a trança representa esse cordão simbólico, o cabelo representa as ideias, os pensamentos que já não cabem mais na cabeça, não sabem se expressar no mundo exterior. E aí, por isso que essa mulher enclausurada, em meio a esse complexo materno, né? Ela se vê obrigada a servir a viver para servir a mãe. Então ela se vê nesse complexo e rompe esse laço, esse cordão simbólico. E aí a gente vê essa transgressão, né? Porque o amor entre ela e o príncipe acaba sendo esse catalisador no processo de individuação, Sim, né? sim, Que ela total. começa a se diferenciar e essa transgressão, né? Toda transgressão é um Uhum. pecado. E aí a gente vê, né? Que essa transgressão, toda transgressão gera uma consequência e a consequência é a expulsão do paraíso, por exemplo, comer a maçã, igual você falou no início da Eva e do Adão, e aí ela come a maçã, é expulsa do paraíso. A Rapunzel aqui é expulsa do paraíso materno, né? Uhum. Da Sim, zona de conforto totalmente. e vai para o deserto aprender a viver, viver realmente. É Uhum. aquele que a gente fala no cotidiano nosso, saiu da zona de conforto e foi viver sua própria vida, né? Uhum. Total. Aonde acaba tendo lá amadurecimento. Então, gente, e quando o príncipe estava andando muito pela floresta, ele acaba chegando no deserto, aonde estava a nossa querida Rapunzel. Os dois, andando muito, acabam se encontrando. A Rapunzel fica em pleno desespero ao ver o príncipe cego. E ela acaba se emocionando muito, né? Chorando bastante, o que acaba caindo nos olhos do príncipe. E acaba curando ele da cegueira. Ele volta a enxergar. Gente, coisa linda, né? Caiu as lágrimas, ele acabou voltando a enxergar. E ele conseguiu enxergar tão bem quanto antes. Quanto ele estava antes da cegueira. E ele vê os dois filhos gêmeos, acabam tendo um grande amor entre isso tudo, né? E Rapunzel e o príncipe e os gêmeos acabam voltando, indo para o castelo, vivendo felizes para sempre. E ela, quando ela está ali no deserto, ela passa por esse processo de amadurecimento, como você disse, e tem os Sim. filhos gêmeos, e aí tem essa transformação de filha para mãe, né? Ela deixa de ser filha e passa a ser, não deixa de ser filha, né? Mas ela passa a ser mãe, né? Ela Sim. toma esse posto de mãe
E após esse tempo de solidão no deserto, que ela está se desenvolvendo, está amadurecendo, ela começa a adquirir capacidades de sobrevivência, né? E Sim, também ela consegue se unir ao seu masculino, né? Que depois ela ter conseguido essas capacidades, desenvolver essas capacidades e unir isso tudo, ela consegue se unir ao seu lado masculino, ao seu masculino. E aí ela já tanto, está amadurecida e preparada para seguir a jornada. sim, tanto ela quanto o príncipe. Samir, eu queria muito agradecer a sua participação, Ah, tá? igualmente. Queria agradecer Depois me também. verá. Obrigado. Gostaria de também agradecer a Israel de abrir esse espaço, abrir essa oportunidade para mim. Eu estou acompanhando as turmas dela nesse processo de quarentena. A gente está produzindo bastante coisa. Quem não está ainda inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva para assistir o que a gente está fazendo. E toda sexta-feira a gente está fazendo uma live. A gente tem a web novela, a gente tem o Cadê o Brasil que estava aqui, a gente tem Cartas para Você e tem mais coisas que vão ser Uhum. lançadas aí para frente. E gostaria muito de agradecer a Estael por essa oportunidade. Estou fazendo um estágio no Arte em Cena. Gostaria muito de agradecer todos que participaram aqui da live e estão participando com a gente, estão apoiando a gente.